Boa noite. É uma alegria estar aqui. Esse aquece uma mantiqueira, descendo as baterias. Quem que vai para lá? Por que você acha tão bonitinho, qualificativo e sensual assim? Queria agradecer o Fabrício Cunha que está aqui. Ele está com um livro novo, ó. Eu dou eles. Ela está dizendo que é um ótimo livro, então já tem um certo contágio aqui. Eu posso sortear esse livro? Está autografado? Tá, então eu vou sortear esse livro. No final eu sorteio. Vai ter que dar uma prenda para receber esse livro. Eu sou poeta, jornalista, cronista. Eu apresento a Máquina na TV Gazeta, participo do Encontro com a Fátima, trabalho na RBS, na Rádio Gaúcha, na TV, na Zero Hora, então assim, é infindável. E eu amo a literatura. Eu estou na TV, eu não sou da televisão. Acho que eu sou um caso estranho na televisão. Porque nasci feio, esquisito, extravagante, falava errado quando pequeno. Não é para estar na TV. Tem alguma coisa errada. Mas eu fico pensando, se tem alguma coisa errada, é errado comigo? Não. Há uma necessidade, né, de assumir a própria vida. A gente tem muita dificuldade de aceitar a nossa vida. É mais fácil inventar a própria vida. Difícil é assumir o que a gente viveu. Não é que eu me descobri ver feio. Eu percebi que eu tinha um talento. A feiura é um talento, é um dom. Tu olha pra mim e tu não consegue parar de me olhar. Porque há uma hipnose. Tu pensa, como que nasceu assim? Sim, tu tá erotizada, tu nem notou. Uma mulher, quando começa a rir sem parar, ela fica erotizada. E é incrível o quanto que uma mulher consegue ser inteligente somente rindo. Porque se o homem começa a rir sem parar, ele é um idiota. Mas se a mulher ri, parece que está agradando ela, está contentando ela, tu ficou vermelha. Esse é o primeiro passo para sonhar comigo. Mas na medida que tu sonha com o feio, não é um sonho, é um pesadelo. E tu sempre acorda gemendo. Há uma dificuldade de aceitar a aparência. A nossa aparência é aquilo que a gente pode ou não rir. Rir de si é desmontar a aparência. A literatura me deu autocrítica, o humor. Não se levar tão a sério. A gente pode mudar a perspectiva do olhar. Se a gente está infeliz, é que a gente não mudou a perspectiva do olhar. Somente isso. A gente ainda está em uma perspectiva dominante. A gente não conseguiu mudar para uma visão particular. Exemplo. Na minha infância eu tinha um filho da servente. Ele tinha vergonha da mãe. Muita vergonha. Porque imagina ser filho da servente na escola. Horrível. Horrível? Tu vai dizer, não, tem que aceitar, faz um discurso bonito. Tu é filho da servente? O que teu pai e a tua mãe fazem? Meu pai trabalha no... Traficante. Tu demorou muito para responder, então deve ser traficante. Mais ou menos. Ok. Perfeito. Tu viu que tu teve dificuldade de falar do teu pai. Imagina ele com dificuldade de falar que é filho da servente, pensando que servente era uma profissão menor. O pior de tudo é que a servente passava por ele no recreio e cumprimentava. E o cumprimento ia sozinho e voltava sozinho. Todo mundo via isso. Ele nunca se sentia culpado, porque ele culpava a mãe por ousar cumprimentar, sabendo que ele era envergonhado, que ele era tímido. Chegou um momento
e que ele teve que escrever uma redação: conte a profissão de seus pais. Ele não tinha pai, só tinha mãe servente. Ele entrou em pânico, entrou numa crise de consciência sem precedentes. Lembro que ele saiu da aula e foi para o banheiro e começou a chorar no banheiro. Nesse momento, quem entra no banheiro? A mãe servente. Porque a mãe servente identificou o choro do seu filho. Como tu identifica o choro do seu filho numa praça lotada, carregada de choro? Ela sabia que aquele choro era do filho dela. O filho ficou muito assustado. O que ele está fazendo aqui? É banheiro de homem, é banheiro masculino. E a mãe mostrou o molho de chaves. Eu posso entrar em qualquer sala dessa escola. Eu tenho todas as chaves. Eu posso entrar na biblioteca, no SOI, na direção. Posso entrar no banheiro masculino. O guri, o menino, foi para a aula e escreveu assim: minha mãe é servente da escola. Ela tem todas as chaves. Pode entrar em qualquer lugar. Vocês não imaginam que ela guarda todos os segredos daqui. Todo mundo naquele dia quis ser filho da servente. Porque ele conseguiu encontrar dentro de uma realidade que não beneficiava ele algo bonito, algo misterioso, algo que intrigaria qualquer aluno. Será que a gente faz a mesma coisa com a nossa vida? Ou a gente apenas reclama que somos filhos da servente e não tenta encontrar algo realmente positivo na servente? Porque a gente sofre muito por dores imaginárias. A maior parte de nossas dores é imaginária. A gente sofre por aquilo que pode acontecer, nem aconteceu. É incrível, né? É o que eu chamo teoria da descarga. Vocês conhecem a teoria da descarga? É muito simples, funciona. Bom, tu pode... Vem cá. Vamos tentar trazer a teoria da descarga para uma etiqueta. É o seguinte: tu gosta de alguém na escola? Gosto, né? Quem? Gosto, né? Eu não sei. Tu não é tímido, tu pode falar. Quem é? Tá bom. O nome dela é Alice. Alice, pode falar na câmera, mandar um... Alice, quer dizer alguma coisa pra ela? Onde tu aprendeu a ser vando assim, só falta você receber calcinha. Vamos lá. É Alice, teu nome é? Guilherme. Guilherme, tu vai almoçar na casa da Alice, certo? Os pais da Alice não estão em casa. Toda a turma vai almoçar lá, os principais amigos. Tu foi convidado. Tu pensa: eu vou comer a Alice. Ok? Tu já comeu alguém? Não, ok. Não comeu. Então, tu tem assim, ó, tu sonha, entendeu? Pode acontecer tudo. E aí tu vai na casa da Alice, tu tá a fim de mijar. Certo? E tu olha a Alice e tal, cumprimenta, fica meio cabulado, com esse jeito de vando, entendeu? Rolando a cabeça. Aí tu pergunta pra Alice: Alice, onde é o banheiro? Alice diz: entra dentro de casa, vocês vão comer no pátio, entra dentro de casa, na segunda porta à esquerda. Visualizou?
Ok. Tu vai pro banheiro? Chega no banheiro, vai mijar e de repente, tu fechou a porta, tudo certo. Tem um cagalhão ali. Guilherme, tu olha, é um cagalhão pré-histórico. Tu pensa, quem fez isso? O teu primeiro ato é de espanto, é de pasmo. Aí tu fica assim, pensando, ok, tem alguém passando mal aqui. Tu aperta. Tu aperta a descarga, só que o cagalhão mal treme. Entendeu? Mal treme. Aí tu começa a tremer. Porque tu pensa, eu avisei a todo mundo que eu ia no banheiro. Então aquele cagalhão passa a ser teu! Aí tu começa a ficar extremamente ansioso e aperta com mais força a descarga. E aí, o cagalhão, o que ele faz? Ele dá uma meia volta de ginasta olímpico e volta. Tu já tá ajoelhado, Guilherme, conversando com o cagalhão. Por favor, vai embora. Tu nunca pensou na tua vida que tu ia conversar com o cagalhão. Tu tava falando uma merda legítima de uma outra pessoa, perto. Mas tu tá... O que acontece? O desespero sempre acontece. Para inutilidades, para coisas mínimas. Ele olha aquele cagalhão, ele tem vontade de jogar pela janela. Ele não tem mais nojo. Não é que a gente entra no desespero, a gente perde o nojo. A gente só quer se livrar daquilo. Ele vê uma escova de dente em cima da pia e pensa, eu vou fatiar o cagalhão. Tudo passa pela cabeça. Tudo. Tu só quer manter a tua reputação. Então, aí alguém bate na porta, aí tu diz, já vai. Todo mundo tá cagando e diz, já vai. Tu só vai um pouco mais, entendeu? Como tu vai sair dessa situação? Sabe teu amor pela Alice, tão puro, tão alto, tão lindo? Vai ser conhecido como quem na escola? Ai, meu Deus do céu. Um cara boa. Cagão. Pode sentar, Guilherme, muito obrigado. O que eu quero dizer com tudo isso? Que é uma palavra simples. Olha o quanto que a gente sofre pelas expectativas dos outros. A gente vive sofrendo. A gente esconde os nossos defeitos. No caso dele, tem saída? Tem. Qual é? Você fecha a privada, dá descarga, pressão, o negócio vai embora. Eu sei que tu já passou por isso. Entendeu? Mas assim, ó. Não, eu entendo. Eu até te vi sentado numa privada fazendo isso. A gente já tem essa intimidade, eu consegui visualizar. Mas não ia funcionar. É um cagalhão mesmo, entendeu? Tu pegou um médio cagalhão. O que ele deveria fazer? Alguém toca na porta, bate na porta, abre a porta. Você sente choque. Não, e mostra, olha o que alguém fez. Reparte aquilo. Reparte teu assombro. Brinca com aquilo. Não, a gente sempre se sente responsável por aquilo que as pessoas podem pensar a nosso respeito. E a gente não consegue usar o senso de humor. A gente prefere sofrer do que dizer a verdade. Tu podia abrir a porta, mostrar, vamos fazer o detetive do cagalhão. Tentar descobrir quem que fez isso na festa, no almoço. Tu estaria livre, mas não. A gente defende as pequenas mentiras, as mentirinhas. E essas mentirinhas consomem todo o nosso tempo. Nem reparamos. Como é uma mentirinha, a gente não vê nenhuma sobrecarga emocional. É uma mentirinha, eu vou ser perdoado.
Mas quantas mentirinhas precisam da escolta de outras mentiras? É evidente. Eu vou usar, sem querer usei a escova de dente da mulher. Sabe, é rosa, mas na pressa, peguei lá, fui começar, me dei conta que é dela. O que eu faço? Eu errei. Peguei a escova de dente. É o eu, venial, perdoável, ridículo. Mas eu fico tão abalado com aquele erro, porque eu não posso errar, que eu seco a escova de dente dela com a toalhinha, e não bastando, eu seco com o secador. Que é ridículo que está te secando, nem é uma escova de dente. E fico esperando. Quando ela vai escovar o dente, a minha escova está com um gosto estranho, Fabrício. Tu usou? E eu digo, não! Eu sei que a escova é rosa! É uma mentirinha ridícula. Mas, a partir dali, gera desconfiança. A partir dali, ela vai ficar muito mais atenta a qualquer ato meu, porque eu coloquei uma espécie de interruptor para a paranoia. O quanto que a gente poderia ser muito mais simples. Mas para ser simples, a gente precisaria ser didático. Que é? Exato. Sendo didático, tudo mudaria. Quer falar aquilo que a gente quer e assumir aquilo que a gente não é. Mas nós mantemos relacionamentos por idealização. A gente quer ser melhor do que realmente somos. É preferível ter uma realidade pequena, mas que seja de vocês, do que uma realidade idealizada que não é de vocês. Uma vida pequena é mais justa, porque pode transportar. Já uma vida idealizada já bateu no teto. Vocês vão poder participar muito mais de uma vida menor. E a gente não se dá conta. Todo mundo aqui é chinelão. O que é chinelão? É cafona. Em algum momento vai ser cafona. Em algum momento vai libertar o instinto cafona. Vai ser brega. Só que a gente não admite que é brega. A minha mãe, ela ama assistir novela. Eu sempre vejo ela assistir novela. Toda vez que eu falo pra minha mãe, tá assistindo novela? Não, eu estava aqui sentada. Como tá sentada vendo novela? Não, eu só estou vendo, passando os olhos, não tem nada para fazer. Mas sempre, todo dia, ela faz isso. A novela para minha mãe é a escova de dente. E assim a gente começa a fazer um processo de tentar convencer o outro de que somos algo muito diferente. Por que a gente tem tanto medo? O que pode acontecer? A gente tem medo do bullying, do deboche, tem medo de perder uma amizade falsa. Qual que é o nosso medo? Ficar sozinho? A gente é sozinho. A gente é muito sozinho. A gente sempre será sozinho. A gente só vai amar uma pessoa que conseguir dividir a nossa solidão. Aí a gente vai ser sozinho com o outro. Só mudará isso. Mas a gente é. Só que a lealdade só pode ser feita para o outro se a gente faz consigo. Senão não acontece o encanto. Quebra-se a magia. A gente nem se dá conta que isso, a mentira gera culpa. E a culpa gera escuro. Não? As pessoas ficam coitadinhas. Elas se tornam vítimas da sua vida. Elas não se tornam responsáveis pela sua vida. É uma disputa de coitadismo. Se tu tá mal e tu escuta uma pessoa que tá mal, tu vai dizer sempre que tu tá pior. Porque a gente tem a ideia de que estando pior, a gente chama atenção. E ninguém fala a sua alegria. Ninguém fala a sua felicidade para não provocar inveja. Para não esnobar. A gente fala nossas tristezas com facilidade e não fala nossas alegrias.
Não, mas é o costume nosso. Nosso costume é, eu não vou falar que eu ganhei dinheiro porque alguém vai pedir emprestado. Eu não vou falar que estou apaixonado porque alguém vai roubar meu namorado ou minha namorada. Tu não conta, porque tu não confia. Tu não sabe confiar. Mas, no exercício especulativo, se vocês tivessem que pagar a conta do escuro da casa de vocês, qual seria maior? A conta da luz ou do escuro? Conta do escuro é, vocês, na hora que apagam o interruptor, começa a contar a conta do escuro. Qual seria maior dentro de casa? A da luz ou do escuro? A do escuro. Na nossa vida é a mesma coisa. A conta do escuro é muito mais alta que a conta da luz. E a gente não repara. Porque a gente não repara quanto está escuro. E a gente não repara o quanto que o escuro já nos tornou sombrios. A gente não repara o quanto que a gente está desperdiçando a nossa vida por algo que não aconteceu. Por um bullying que não aconteceu. Por uma agressão que não aconteceu. É uma covardia de viver que acaba atingindo qualquer área, o relacionamento, o trabalho, os amigos. Tem medo de quê no relacionamento? De ser enganado? De ser idiota? De ser ingênuo? De quebrar a cara? Vai acontecer de qualquer jeito. Vai acontecer de qualquer jeito. Só que tu pode ser muito mais feliz e trazer outra pessoa para a felicidade porque tu tem confiança em si. A confiança em si, ela é básica, mas a gente espera o relacionamento ruim. Para usar outra metáfora de casa, simples. Eu tenho um lustre, e meu lustre sempre fica cheio daqueles bichinhos, sempre dos insetos. Eu olho e penso, eu não vou limpar. Tem que pegar uma escada. Não vou fazer isso. E fica cada vez mais escuro aquilo, né? Aquela mancha. Mas não me incomoda, porque eu não preciso fazer isso. E segue dia a dia. Quanto que eu vou trocar aquilo? Quanto que eu vou limpar? Quanto queimar a lâmpada? Ou seja, eu só vou limpar quando acabar a relação. É isso que a gente faz. Não tem mais insistência. Então a literatura é uma insistência. Quando todo mundo já desistiu. Tu tá lá. Hoje, se uma pessoa erra, se uma pessoa se engana, a gente desiste dela. Para não ser burro. O coração é burro. Só a teimosia que torna ele inteligente. É ficar diante da porta. E ficar diante da porta. Até que um dia tu aprenda a ser a própria porta. Mas ficar, insistir, acreditar naquilo. Hoje a gente termina um relacionamento, vai embora, para depois discutir e ver o que aconteceu. Primeiro a gente se separa, depois a gente discute. A gente não gosta de pessoas estragadas. As pessoas estragadas às vezes se incomodam. A literatura gosta de pessoas estragadas. Porque a literatura começa quando a gente tem possibilidade de estar com elas. Se uma pessoa tem um defeito, esse defeito pode ser estilo. Esse defeito pode ser personalidade. É como diz Clarice Lispector, talvez todo aquele edifício humano esteja sustentado naquele defeito. Se uma pessoa é ansiosa, hoje parece que a gente não pode ser ansioso. Todo mundo está tomando Rivotril. Tu não pode ser ansioso. Se uma pessoa ansiosa, ela tem que curar essa ansiedade. Ela tem que procurar o equilíbrio. Que equilíbrio? Ficar chapada? A gente não quer incomodar os outros. Pode falar. Bate, demorou para falar, né? E é estranho porque você demorou tanto para falar e não prestou atenção em nada do que eu falei. Agora tu lembrou.
Ok. Tu tomou Rivotril hoje? Tomou, já que tá de Rivotril. E é incrível o quanto que a gente reclama muito da passionalidade, por exemplo. Eu sou passional, mas eu não sou inconsequente. Tu pode ser passional e ser comprometido. Eu assumo as consequências do que eu faço. Eu vou estar ali para assumir as consequências do que eu faço. Eu não vou culpar o outro. Eu não vou dizer que eu bebi demais, por isso que eu fiz isso. Ou eu bebi demais, eu não sei com quem eu transei. Não vou fazer isso, porque eu sei que eu me lembro. É assumir as próprias escolhas, mesmo que sejam erradas. Isso dá um gosto, porque traz memória. Ter memória. A gente ama para poder dividir a memória com o outro. Porque a gente não é capaz de lembrar de si sozinho. Às vezes a gente esquece de si, se desanima, se desespera, e o outro vem, mas olha, é tão importante por isso, por isso, por isso. Tu já sobe, tu já muda teu estado. A gente bate a maior, eu acho que é a integridade das nossas horas, sofrendo por fantasmas, por gnomos, por doentes, por nada que existe. A gente vai sofrer por isso. É aquele bullying que a gente nem nota. Um homem tem uma dificuldade com o tamanho do seu membro, né? Sempre quer ser maior, tu não quer ter um membro maior? Quer. Tu é namorada? Não, ok. Eu podia perguntar sério. Tu gostaria de ter quantos centímetros a mais? Não precisa pensar demais, né? Teu pai não é farmacêutico, né? Não. Quantos centímetros tu gostaria de ter a mais? Uns 3 centímetros. Porque ele quer 5, mas ele ficou encabulado. Eu pedi um 3. É assim que funciona. Tu sofre muito com bullying sexual, porque o bullying sexual está na tua cabeça, não está acontecendo. Porque tu não tem micropênis, né? Quem tem micropênis aqui? E quem tem micropênis, né, Fabrício? Aí realmente. Aí não é bullying, é constatação. Ok. Não é que tu tá comendo uma mulher de 4, entendeu? Percebe? Imaginou? Escolheu alguém? Quem? Uma moça. Cara, tu não vai comer uma moça de 4, é uma moça. Tu tem que ter respeito. É moça, entendeu? Como é o nome da moça? Amanda, tu tá comendo a Amanda de 4. Tá lá e tal, e de repente ela fala, mete mais. E tu não tem mais nada pra mim. O que tu faz nessa hora? Você me chorando. Tu vai parar de comer ela pra sentar e chorar, tu tá lendo muito bom no coelho, velho. Tu vai botar um movimento, entendeu? Tu vai tentar fazer uma agilidade de cênica lá. Você precisa botar a cabeça, entendeu? Vai ter que lidar com o teu repertório. Não tem que ficar sofrendo. A gente sofre à toa. Isso é apenas uma brincadeira. Mas o quanto que a gente sofre porque a gente tem um complexo de inferioridade dentro de si. Temos. Então a gente começa o relacionamento e a gente pensa, a outra pessoa ainda não me descobriu, por isso que está no relacionamento. Não ela quer descobrir quem eu realmente sou, ela vai pular fora. A gente já começa boicotando. Porque a gente sempre pensa que alguém está numa situação melhor e que essa pessoa pode ficar numa situação melhor. A gente se subestima. Se inferioriza, acaba decrescendo. A gente pensa, de repente a mulher pensa que tem o dedo torto do pé. Só ela vê aquele dedo torto do pé. Mas ela é capaz de transar a vida inteira de meia. Só para ninguém enxergar aquele dedo torto do pé. E só vai ficar libertada quando alguém chupar aquele dedo. Não, porque a gente tem realmente, a gente se sente fóbico de si mesmo. Algo muito importante.
O meu irmão, uma vez, ele estava muito interessado para saber como é o funcionamento do relógio Cuco de casa. Como saía o passarinho, né? Passarinho de madeira. Só saía ao meio-dia e meia-noite. Ao meio-dia ele inventou, nas 12 badaladas, de pegar o cuco, para ver como estava preso o cuco. Foi pegar o cuco, pegou com muita força, arrancou o cuco. Espatifou o cuco. E ficou em pânico, ele tinha 8, 9 anos, eu devia ter 7, 6. Eu vi ele fazendo isso, porque eu também queria saber como funcionava o cocô. Aí o que aconteceu? Rodrigo pensou, a gente precisa arrumar, só que o cuco estava espatifado. Tive uma ideia. E eu perguntei, qual ideia, Rodrigo? Ele disse, não vou te falar agora. Mas, cuida da mãe, distrai a mãe, enquanto eu pego a escada. Então eu fiquei conversando com a mãe estava na horta, eu fazia aquelas perguntas inúteis de criança. Ah, por que tu gosta de rúcula? Por que tu planta hortaliça? Não é que a criança começa a fazer essas perguntas e está enganando a mãe, óbvio. Porque a criança não tem um interesse assim por verduras. Aí meu irmão fez o trabalho enquanto eu conseguia dispersar e distrair a minha mãe. À meia-noite, eu fui ver o que aconteceu. Na hora que o cuco saiu, era um Playmobil bombeiro. Ele colocou o boneco de bombeiro. E é uma coisa ridícula. Parece aquele bombeiro, sabe? Meu Deus! Eu só tenho uma gargalhada tão alta que eu acordei a mãe. E a mãe viu o bombeiro. E o Rodrigo ficou de castigo durante uma semana. E isso que é a sutileza da história. Eu sou muito favorável a perdoar o outro. Eu sou muito favorável. Como a gente é muito exigente consigo, a gente não perdoa o outro. A gente quer que o outro cumpra o nosso papel. E o nosso papel, internamente, ele é perfeito. Não tem como o outro cumprir. O meu irmão, na hora que ele colocou o seu boneco bombeiro, ele mostrou que estava arrependido. Porque ele escolheu do seu quarto o seu boneco preferido. Ele tirou o seu boneco preferido, nunca mais brincaria com ele, para oferecer ao cuco. Ele extraiu aquilo que ele mais gostava para oferecer em sacrifício. A mãe não reparou nessa sutileza. Quando uma pessoa está arrependida, ou quando a gente está arrependido, o que vamos oferecer em troca? Isso traduz se a pessoa realmente está disposta ou não. A literatura é trabalhar possibilidades, é contar histórias. O amor é a mesma coisa, é trabalhar. O amor não é pronto. A gente tem uma ideia de que a pessoa tem que acertar sempre para ficar com a gente. Como que alguém pode ficar todo o tempo conosco sem errar? É impossível. Vai tropeçar, vai mentir em algum momento, sabe? Vai deslizar, vai se sentir inseguro. A questão é, que Playmobil que ela oferece em troca? O que ela está disposta? A gente é absolutamente engessado. A gente diz, eu nunca vou mudar pelo outro. Por quê? Eu mudo ao tocar no cachorro, ao acariciar um cachorro. Na hora que eu estou acariciando o cachorro,
meu rosto fica risonho, aberto, vulnerável, eu já mudo somente ao acariciar um cachorro. Como que eu não vou mudar por alguém que eu amo? Será que não é tão bom antes? Será que a gente é tão bom antes? Será que a gente observa tanto o outro, a ponto de saber? Eu falo que é muito fácil descobrir as pessoas. Eu falo que uma mulher, a gente sabe que uma mulher é romântica, ou pelo brinco, né? E uma mulher se perde o brinco e deixa o brinco na bolsa, o que restou, ela é muito romântica. Porque ela põe na bolsa um brinco, acreditando que vai encontrar esse brinco em algum lugar remoto. É ridículo. Ou tu pode descobrir que a mulher é romântica pelo número de shampoos que ela tem. Se uma mulher tem 3 shampoos, 4 shampoos, para mais, ela é muito romântica. Porque ela não consegue jogar fora o shampoo. Tem uma lágrima, ela pensa, eu posso misturar com água e usar mais uma vez. Ela nunca vai jogar um homem fora. Porque ela pensa, posso chacoalhar e usar mais uma vez. Já uma mulher que tem apenas um shampoo e um condicionador é letal. Vai acabar o relacionamento com uma frieza e uma indiferença tremenda. É só observar. Tá ali. Eu não é que eu sinto saudade da minha mãe tá viva, mas eu sinto saudade de conversar com ela. Eu odiava que minha mãe prendia meu botão até a camisa até o último botão. Você tem saudade dela? Eu prendo. Porque aquilo me incomoda e eu lembro dela. A gente se apaixona, nunca sabe por aquilo que a gente se apaixona por alguém. Pode ser o jeito de tirar a camiseta, o jeito que dirige. Teve um amigo meu que se apaixonou porque, também a questão do brinco, porque a mulher quebrou o brinco e ele viu ela colando com um super bonder. E ela estava tão dedicada que ele pensou, meu Deus, ela é capaz de colar esse brinco. Ela vai colar tantas vezes quanto for necessário o relacionamento. E é um cara que fazia aqueles aviãozinhos, sabe? Aeromodelagem. Então, ele viu a sua infância refletida naquele ato de colar um brinco. A gente fica pensando em grandes feitos para conquistar alguém. O maior feito para conquistar alguém é ser natural. É ser espontâneo. É não precisar de nenhum efeito. Vai facilitar muito a convivência. Olha, não existe nada que assuste mais. E não é o feio que assusta. É a ternura. É a gentileza. É o cuidado. É a pontualidade da palavra. É notar que sinceridade não é falar de qualquer jeito. É escolher o melhor jeito para falar. É saber que tu pode estar pronto para falar, mas de repente o outro não está pronto para ouvir. Que são 2 tempos que devem se encontrar. É perder tempo com o outro. Perder tempo é ternura. Não fazer com que o outro se encaixe na sua vida. Não. Talvez mudar a sua vida para que você se encaixe na vida dele. Quem dá de si não é o fraco da relação, é o forte. E vai levar isso como herança para sempre. Obrigado. Abrir para perguntas. Meu nome é Daniela e eu queria saber o seguinte: você falou que as pessoas têm medo, né, de expor quando estão felizes, mas nas redes sociais é totalmente o contrário, né? As pessoas só mostram estarem felizes. Mas aquilo é felicidade falsa, quer falar a felicidade verdadeira. Ou seja, se as pessoas estão sempre felizes lá, elas não estão felizes. É por fim de... Tipo, eu não suporto no Instagram que todo mundo fotografa aquilo que está comendo. Eu não aguento mais. Me dá nojo, entendeu? Tá comendo estrogonofe, põe um filtro, parece que aquilo não fica seco. Por favor.
A questão é, a gente está muito mais preocupado em parecer feliz do que ser feliz. A felicidade depende de efeitos especiais mínimos. Eu sou feliz com um pote de sorvete de pistache. Eu sou feliz de encostar meu pé no pé de quem eu amo. Sou feliz de poder assistir meu seriado predileto com a minha filha. Nossa, é muito bom ficar rindo com ela. E de repente olhar a mesma coisa e pensar a mesma coisa na mesma hora. Nossa, tem essa convergência. Pelo que eu entendi, viver de literatura... O teu filho não transou. Ai. Viver de literatura é um estilo de vida, é uma escolha. Tudo que a gente faz é por isso. Eu demonstrei o quanto que a gente pode mudar a nossa perspectiva. É isso. É tentar inverter. É sair do conforto de uma certeza. É duvidar um pouco mais de si. Né? Todo sofrimento é uma certeza. A gente só sofre por uma certeza. Se tu tem dúvidas, tu não sofre. E é bom ter dúvidas. É bom saber direito o que vai acontecer. É bom improvisar. Você se imaginar, pai, eu vou assistir uma palestra de cabeça carpinejar para receber o certificado. Eu vi até isso no Twitter. Eu posso até falar o nome da guria. Nossa, eu adoro essa vingativa. O nome dela é Fernanda. Todas as Fernandas telegram. Ok, mas aí de repente pode ser melhor do que isso. Ou pode ser pior que o certificado. E ser pior também é surpreender, né? Perguntas? Fabrício. Oi, Eu querida. sou Kátia, sou professora de comunicação, trouxe uma galera aqui Sim. do curso de jornalismo. Mas é que, na verdade, viver de literatura e escrever, né, tem muito a ver com viver de jornalismo também. Acho que você sabe um pouco disso, mas o que eu queria te perguntar é se essa capacidade de a gente rir da gente mesmo não é essencial para a gente escrever um bom texto em qualquer situação. Sim, Porque escrever, qual que é a dinâmica da escrita, se é não separar um pouco esse olhar que a gente tem da gente mesmo e deixar o texto falar. Quem não ri de si é soberbo, é prepotente, vai ter dificuldade de mudança, vai ser refratário, vai esconder, vai ter culpa, vai mentir. Será um péssimo jornalista. Quem sabe rir de si, vai ser humilde, vai conseguir atender as mudanças o mais rápido possível, vai ser um bom ouvinte, vai ser maleável, não vai se sentir desprestigiado como a gente vive se sentindo. A gente faz fofoca para quê? Para tentar destruir alguém que deveria estar ocupando o nosso lugar, um lugar imaginário. Então tem muito a ver. E também, eu não gosto do coitadismo que tem no jornalismo, de pensar, mas não vai ter um lugar, não vai ter uma vaga, não vai ter nada como vou me sustentar. Eu prefiro trabalhar, entendeu? Como um caixa no McDonald's. Mas se eu gostasse do McDonald's, se eu gostasse de comer todo dia no McDonald's, porque eu estaria fazendo aquilo que eu amo. Se tu faz aquilo que tu ama, com certeza tu vai ter um lugar. Tu vai ter um lugar, tu vai criar um lugar. Se não existe lugar, tu inventa um lugar. Eu acredito nisso. Não é que meus pais falavam que eram escritores, vai seguir com a literatura, o que tu vai fazer da vida? Que bom que ninguém tem expectativa. Aí eu posso fazer o que eu quero.
Boa noite, meu nome é Vanessa. Bem-vindo, Vanessa. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre as suas referências literárias, principalmente na área da poesia. Compartilhasse um pouco. Eu comecei como poeta, né? Eu sou poeta. Faz 7 anos que eu não publico poesia, vou lançar um livro de poesia esse ano, que é o livro Todas as Mulheres, que é um livro kamikaze. Absolutamente kamikaze, vou perder minha mãe, às vezes vão ficar furiosos. Que é um livro que é meio pras cubas da poesia. Eu estou morto, no caixão, e tento descobrir quem foi minha viúva. Não comi tanta mulher assim. Mas assim, tive casamentos e tu fica... Acaba o casamento e tu fica pensando se tu realmente amou ou não amou, se realmente era para sempre ou não era para sempre. Então eu trabalho com essa vertente. Eu gosto muito da poesia do Drummond, Bandeira. Eu gosto do Jorge Lima, Murilo Mendes, Joaquim Cardoso, João Cabral de Melo Neto. Gosto muito da poesia italiana, César Pavese, Ungaretti, Quasimodo. Assim, eu fui um leitor voraz de poesia. Eu posso citar poetas prediletos de cada país. Valero, Peru e assim por diante. Nicanor Barra, Chile. Porque a poesia tem uma tecnicidade, né? Tem uma força. Tu pode ler um poema e prosseguir 3 vezes. Ou de repente não seguir, né? Passar reto. Ou de repente passar reto por um livro de poemas e de repente ele tocar daqui a 5 anos. Assim, não existe maior investimento literário do que a poesia. Para o bem ou para o mal, pode ser um livro para toda a vida. Todo livro de poesia é uma antologia. Boa noite, Fabrício. Boa noite, querido. Teu nome? É Alisson. Prazer. Igualmente. A respeito dessa sua fala sobre a gente praticar essa questão da sinceridade, de desenvolver mais a prática da verdade no nosso dia a dia, desde as coisas menores, maiores. Sim. A pergunta é como ter essa conduta numa sociedade que valoriza a aparência, uma sociedade que valoriza o ter em vez do ser. Sim, tu pode mostrar o teu guarda-roupa para os teus amigos, colocar o preço de cada peça que tu comprou bem barato, mostrar o quanto que tu economizou com aquele guarda-roupa, botar no Instagram isso, se tu quiser, mostrar o quanto que tu se veste como um cafetão. Mas tem que ter senso de humor. Se tu não tem, tu vai sofrer constrangimento, vergonha. Entendeu? Todo mundo tem um óculos reserva comprado em cabelo. Tu tem, não tem? Tu tá com ele ou não? Não. Mas tu tem. Legal. E as pessoas conseguem diferenciar? Consegue. Não. Aí que tá o negócio. É tu que sofre. A mulher sofre muito com isso, porque tu vai elogiar a roupa de uma mulher, ela diz: ai, que bonitinho! Custou R$30 naquela loja! E aponta. Muita culpa, entendeu? Tu vê só, a gente sente sempre menos, então a gente não aceita elogio. Se a gente não aceita elogio, a gente não incentiva elogio. A gente pensa que o elogio é falso, a crítica é verdadeira. Não é que eu amo uma mulher, eu só tenho vontade de elogiar, e é sincero. Tu tá embriagado, tá apaixonado mesmo. Entendeu? Não conseguiu ainda colocar em prática. Como tu vai começar? A gente leva um pouco. E eu acho assim, a gente não tem que abdicar do Face, do Instagram e tal, dizendo toda aparência e não vou participar disso. Assumir isso a teu favor.
ferramentas para ser sincero. A gente põe a culpa nos outros. Ah, mas eu não tenho como desafiar, disputar espaço. Claro que tem. Tu não quer ter trabalho. É isso. Tu não quer se incomodar. Verdade sempre incomoda. A mentira talvez nem seja descoberta. E é tão triste tu mentir toda a vida e ninguém descobrir. É que nem brincar de esconde-esconde. Eu brincava de esconde-esconde, eu me escondia tão bem que as pessoas desistiam de me procurar. Entendeu? Então é a mesma coisa. É horrível. Então tem gente que de repente vai passar uma vida inteira mentirosa e ninguém vai saber. Qual é o mérito de mentir e não ser descoberto? Nenhum. É que nem um psicopata. Ele mata para ser preso. Alguma pergunta mais? Olá, Fabrício. Olá. Boa noite. Quanto tempo você beber? Não pergunte isso. Fabrício, meu nome é Moraes. Morales. Isso. Eu gostaria de saber de você o seguinte: nesse mundo volátil, de mudanças instantâneas, você acha que a poesia tem vez? Porque para o poeta, para a poesia, é necessário o ócio, né? O ócio é fundamental. Né? Você ter o tempo para fazer, o tempo para não fazer e ficar pensando na poesia. E a gente vive numa sociedade muito pragmática, muito utilitarista, né? Enfim, como é que você avalia isso, né? No campo da poesia? Tu é poeta, Morales? De mão cheia. Sim. Então, na verdade, tu está reclamando que tu quer ficar ocioso e as pessoas não têm feito, não gostam de trabalhar. Então, um grande poeta, genial, e deveria ter uma areia à tua disposição, receber café na cama. Então, gênio. Não, eu entendo, Morales, mas assim que a gente pensa. A gente pensa isso. O poeta, ele tem que ter o ócio dentro de si. Pode estar no maior tormento, no maior tumulto, no maior ruído, ele encontra o silêncio em si. Tu não precisa depender dos outros para ter algo que deveria ser seu. E eu posso estar no avião, eu posso estar numa balada, não importa, eu posso criar meu silêncio. Posso escrever ali. Eu não preciso ter o tempo para ter tempo. Eu preciso escavar, esculpir o tempo em mim. É ter um poder de concentração. Não é as pessoas que te dispersam. Tu entende o que eu falo? Então, tu pode estar a casa, eu gosto muito de ter a casa cheia de gente. Se eu tiver que escrever com uma casa cheia de gente, eu vou escrever. Eu estou incomodando. O poeta não se incomoda da vida, ele deveria ser o que mais deveria agradecer o incômodo da vida. Quanto mais tu se isolar, menos tu vai ter solidão. Porque a solidão é sentir falta de si. Solidão é sentir saudade de si. Eu, de repente, olho para uma criança e vejo uma criança tentando morder o dedo do pé. Eu vou lembrar da minha solidão tentando morder o dedo do pé. A gente nunca escreve soterrado em si. Alguma coisa de fora nos chama para algo dentro de si. Entendeu? Fabrício, Não. Nesse Foi péssimo. Tu ficou com mais vontade de beber. Não. Se quiser compartilhar, depois a gente pode fazer. Ainda estava me cantando. Assim, São José. As pessoas cantam, assim. Quer beber comigo? A gente pode fazer um poema juntos. Compartilhar. Tem muita putaria aqui. Putaria poética. Nesse sentido, a tua poesia, ela é mais, você prima mais pelo intuitivo
Ou em alguns momentos mais pelo cerebral? Você mistura tudo isso, faz uma geleia? Tu tem a chance de treinar a tua intuição. Tu vai treinar a tua intuição com linguagem. Não adianta nada ter intuição e não ter linguagem. Linguagem é treino, exercício, é leitura, é estudar, é pensar, é conversar. Porque o poema deve ser conversado, principalmente com os amigos. Deve ser conversado. Porque tu está acendendo um poema nos outros, despertando ele nos outros. E de repente teu poema não funciona. Isso não é cerebral, não funciona. De repente uma descoberta importante para ti, mas não é para todo mundo. O que é isso? O nome disso é clichê. Tu pensa, olha o que eu descobri, é tão bom. Todo mundo já sabe mesmo, só tu que está descobrindo. Mas tem que respeitar o teu tempo. É o tempo da tua descoberta. O bom poeta é quando a sua descoberta coincide com a descoberta de todo mundo. Para isso ele precisa ser muito instruído, muito dedicado. E ter conhecimento para esquecer que tem conhecimento. Porque toda cultura, para mim, não pode gerar afetação. Tu sabe para não usar. Tu sabe para não citar. Tu não precisa citar, tu não precisa usar aspas. Usar aspas é andar de guarda-chuva sempre na linguagem. Tu tem que absorver, digerir o conhecimento e tornar aquilo seu. Só uma última, pode ser? O nome disso é entrevista. Depois a gente compartilha um copo de álcool. Mas Não adianta me tocar Boa Noite Cinderela, que eu não vou. É difícil, né? No momento que você está prestes a confeccionar o poema, você pensa fora ou não? Penso. Posso desistir dela. Porque o poema pode mudar. O poema, de uma certa forma, muitas vezes começa entre imagens e de repente começa a avançar nas margens. Né? Mas eu gosto do domínio. Eu gosto das formas fixas. Me anima, eu acho que é um desafio. Mesmo que não dê certo, né? Depois vire verso livre. Né? Não custa nada tentar um decacílabo, sabe? Brincar com a métrica. Eu acho bonito. Pelo menos para ver qual que é a tua reserva de linguagem, né? A capacidade do teu reservatório. Obrigado. Que isso, Pedro. Aqui. A penúltima pergunta. Minha. Onde está? Então é antepenúltima, porque tem ela e ela. Tem mais E o Fabrício e... Puta, não vou ceder mais. Estou perguntando da produção. Eu, como leitora de poemas, eu queria saber o pós. Como que você se relaciona com seus poemas mais antigos, com seus livros? Em 2006 ou 2007, quando você veio no Sesc com o Paulo Scott, escreveu o Moraes estava lá também, né? E daí eu comprei 3 ou 4 livros seus, e tem um que até hoje me toca, que é aquele dos seus filhos, que você escreveu para o menino, para a menina. Sim, meu filho e minha filha. Lindo aquilo, eu achei uma primazia, e o último me emocionou muito. E eu queria saber como você lida com essas obras já escritas. Você acha, você se sente, assim, naquele momento estava maduro mesmo? Porque tem gente que fala, nossa, escrevi, mas estava tão fraco. Não, teve 2 livros que eu modifiquei, que eu alterei. Que é As Solas do Sol. Mas o que eu fiz? Eu alterei o livro, mas deixei as 2 versões circulando. E o tema de Passos ao Sul. Foram os 2 livros. Eu tenho esse, então eu tenho a primeira versão, que era a segunda. É que eu alterei alguns poemas. Mas não a estrutura do livro, só alguns poemas. Eu tornei mais aberto. O que acontece? O poema, muitas vezes, ele está extremamente hermético, ou seja, ele é muito fechado. E eu desisti do poema. Eu deveria ter continuado um pouco mais para abrir. Sabe? Estava ansioso. O poema acabou sendo muito referencial
para mim, não para o outro. É só dar um passo a mais, entendeu? E se eu tivesse dado outro passo, já tornaria tudo escancarado, mas não. É só mais um passo. Loucura que é, tanto de tempo. Porque ela quer um homem, mulher, toda mulher diz que ama um homem engraçado. É, né? Mentira! Odeia isso. Não odeia. Tá casada? Então por isso. Odeia. Porque mulher gosta de gracejo. Vê só. É rir bonito, não rir de qualquer jeito. E não rir a toda hora. E não rir de qualquer coisa. Porque se ela tá no momento que ela tá muito sensível e o cara faz uma piada naquele momento, ela vai ficar ofendida. Então não é um termo. É saber o momento de rir. Uma mulher não gosta, por exemplo, do casal que é macho e tal. Não, tem nada a ver com força. O homem tem que ter força. O homem tem que ter firmeza. Firmeza na voz, na atitude. Firmeza. Que é muito diferente de força. Então, meio termo. De enlouquecer. Dizer que o Moraes, se eu fosse você, aceitaria um copo de qualquer coisa com o Moraes, porque olha, você vai sair. Sabendo aí que vocês já treparam, não quero mais nada. Isso aconteceu quando eu era menor de idade. Além da homossexualidade, foi pedofilia. Moraes foi a minha principal e primeira influência na literatura. E ele tem... Toma, Moraes! Como assim? Todo mundo foi pego por ele? O Moraes, a primeira... Está sendo gravado, agora que eu me dei conta que está sendo gravado meu colega. Até recomendo para o menino ali que nunca comeu ninguém conversar com o Moraes. Se não comeu, vai ser comigo. Mas a primeira... Ele está com a mãe dele? Sim! Desculpa, pessoal. Eu não ouvi que estava falando. Eu vou ligar para minha mãe também. A primeira pergunta do Moraes, a sua resposta, você descreveu o Moraes. Ele é essa pessoa que mistura a inquietude do olhar, esse caos interior com um silêncio que faz com que ele consiga ressignificar muitas coisas através da poesia. Então, parabéns, querido. O Moraes é foda. Minha pergunta é a seguinte, eu já pensei que você viver da vocação era uma coisa ruim, negativa, errada, porque se você precisa viver daquilo que você ama, em algum momento você vai adulterar aquilo, porque aquilo é a tua fonte de vida. Então, se você precisar usurpar daquilo para sobreviver, você vai usurpar. Hoje eu acho que não, que dá para viver do que se ama, mas é muito pouca gente, na verdade, que consegue alinhar essas duas coisas. Você hoje é um poeta, um escritor, multimídia, está na TV, na rádio, na internet e tal, e pra gente até meio inalcançável o seu status. E eu queria que você contasse umas histórias, 2, 3, da época das vacas magras mesmo, quando estava tudo ferrado. Tipo assim, para ver se a gente se anima, porque olhar para você é desanimador, cara. Muito estratosférico, entendeu? Não, mas vê só, Fabrício. Tu tem essa ideia de mim. Mas hoje eu me acordei 4 horas em BH para ir para o Rio de Janeiro, gravar um programa. Cheguei no Rio pelas 9 horas. Tinha que gravar um programa, peguei todo o trânsito do Rio para ficar falando 1 hora na TV, saí de lá correndo, não pude almoçar. Eu tive que pegar um avião umas 2 horas para vir para São Paulo, sem celular, ou seja, tu fica naquele pânico, tu quer falar com a tua família e tal, não tinha como carregar. Vim para cá, fiquei 1 hora apenas no hotel, e tô aqui. Qual o estrelato disso? Você quer que eu descreva o meu ontem? Mas percebe? Não tem, isso é trabalho. Eu acho que quanto mais tu consegue redimensionar
a tua escrita, mais trabalho tu vai ter. Mas tu tem que estar disposto a isso. Mas se tu não ama e não tem vocação, tu nunca vai fazer isso. Então não tem esse olha, óbvio que eu já entrei em um hotel, no interior, né, e que tinha uma mulher dormindo no quarto. E eu fui reclamar, tem uma mulher dormindo no quarto, sim, tu tem que dormir com ela. Pelo menos não era o Moraes, né? Não, mas tu tinha que dormir do lado da mulher, não é transar com a mulher, tu não conhecia a mulher. E não tinha outro lugar para dormir. Sim, eu dormi do lado de uma estranha. Assim, com os olhos olhando ela, né? Pregados. Tu vai começar dando palestra, sabe? E ninguém sabe quem tu é, ninguém vai saber quem tu é. Mas é tão bom saber quem tu é. É mais uma chance de se apresentar. É triste quando tu é famoso. Porque tu não pode mais falar. Tu não pode mais criar. E conversar é criação, o Moraes deve entender isso. Tu está criando naquele momento, tu está improvisando, tu está reagindo, tu está vivendo. Vai trazer isso para tua família. Eu não posso te dar uma motivação. Ou ela está em ti, ou nunca esteve. Nunca esteve. Meu pai me chamava de Wolverine. Melhor do que me chamar de Ultraman. Ou Spectroman, para quem é mais antigo. Me chamava de Wolverine justamente para a questão da linguagem, né? Porque eu sempre ressuscito rápido. Porque eu gosto tanto do que eu faço que eu vou ressuscitar rápido. E aí eu perguntava para o pai, mas e as garras são o quê? Aí ele falou, as palavras. Tu se agarra nelas para não morrer. Quem escreve tem esperança. Escrever é uma esperança. Escrever é chamar o leitor. Então é fé, é pura fé. E tu só precisa da fé de uma pessoa para seguir a tua vocação. Só uma pessoa acreditando. É só ter uma pessoa dentro da tua família para te ensinar como ter fé. E vai. Tu que religioso sabe disso? Na verdade, são duas perguntas. A primeira eu queria compartilhar com você, porque eu escrevo também, e às vezes o pessoal acha que eu sou louca, né? Porque eu vou na balada, eu levo um caderninho, me vem alguma coisa na cabeça, eu escrevo um poema. Não, mas não é pra levar a sério que eu falei da balada. Balada é balada. Então eu vou no barzinho, eu levo meu caderninho. Não. Isso aí tu tá usando a literatura como escudo porque tu tem medo de não ser pega e ficar encalhado na balada. Porque aí tu diz, eu tô aqui escrevendo. Tudo dançando, feliz, estou lá, tô escrevendo. Isso acontece com você? Como assim? Esse papo tá meio ficando paranormal. Como assim? Tu é sensitivo? Não, eu sei. Não, só uma coisa, se tu vai escrever, tu precisa de uma história, mesmo que o poema tu precisa de uma história. Tem uma história secreta lá, tem uma história mínima. Tu precisa contar algo. Porque se emocionar, todo mundo se emociona. É o que você falou assim, pequenos momentos. Mas tu vê só, aí tu vai entrar momentos na subjetividade. Não, tu precisa de fatos. As pessoas só vão se emocionar com fatos, com roupas, com objetos, com recortes, precisa ser inteiro. Se tu não tem nada para oferecer para a pessoa tocar, ela não vai acreditar. Não adianta falar da saudade, tem que dizer como é a minha saudade. Falar dos sentimentos é a coisa mais insensível que tem. Vou fazer a segunda. Aqui no momento da palestra, você falou que só a teimosia torna o coração mais inteligente. Sim. Né? No caso, assim, de um relacionamento, se você está ali insistindo, você está se doando,
te trazer um sofrimento, mesmo assim você acha que vale a pena insistir? Não, tu vê só, né? Eu tenho medo que tu pode aplicar as minhas palavras na tua vida ainda para poder me... É muito medo. Vê só. Qual é a diferença entre o insistente e o chato? Não, é muito próximo. Qual a diferença? O insistente, eu acredito que ele acredita, né? O chato. O chato acredita. Qual é a diferença? O insistente ri de si mesmo. O chato não. O chato acha que está fazendo uma generosidade. Ele pensa que é o mais simpático. Ele realmente se acha mesmo, ele se acha. E não se dá conta. Aí tu vai ver que isso não é confiança. Uma pessoa que se acha, a megalomania, é falta de confiança. E tu vai falar bem de ti, mas vai rir de si, e assim por diante. A alternância é saúde. Eu confio muito em quem é alegre, deprimido, tudo no mesmo dia. É assim que é. Mas aquela pessoa que é alegre, só é sensível, só escreve nas baladas. Tá passando de sexo. Eu tô sentindo o cheiro daqui. Quanto tempo tá sem transar, me fala? Eu não comentar. Muito tempo. Muito tempo. É a vida, mas eu agradeço muito a tua pergunta. Agradeço muito vocês. E acho que foi um momento maravilhoso. Valeu.